Seja bem-vindo a mais um Foot Talks, o espaço do pensar estratégico do futebol. É uma honra, muita alegria que a gente conta hoje com a participação do Dr. José Francisco Mansur, né, para falarmos um pouco sobre questões estratégicas aí que têm acontecido. Né? Acho que, Mansur, você deve estar talvez esperançoso, mais esperançoso do que outros tempos, né, em relação às possibilidades, finalmente, de mudanças no arcabouço jurídico, né, que estrutura os clubes do futebol brasileiro. Como é que seja bem-vindo, como é que você pensa esse atual momento do futebol brasileiro nesse aspecto, Mansur? Primeiramente, professor, eu quero agradecer o convite. Quero reiterar que para mim é uma enorme honra e alegria estar falando contigo, estar falando com a Universidade do Futebol, cuja história se confunde com a sua história. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo a qualquer horário. Boa tarde, Rafael. Prazer estar contigo também aqui. E dizer, professor, que eu estou, sim, com muito mais esperança do que já tive, né? Para o senhor ter uma ideia, nós apresentamos o primeiro projeto a um deputado federal no Rio, Otávio Leite, desde o momento que a gente concebeu essa alternativa de criação de um tipo específico para o futebol, a Sociedade Anônima para o Futebol. No ano 2015, ele apresentou o projeto em 2016 e ficou lá na Câmara, esperando as outras prioridades do Congresso. Houve nesse ínterim aprovação de reformas importantes, várias deliberações sobre pedidos de impeachment. O Congresso teve outros temas, até que em 2019 o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, decidiu que esse assunto era prioritário, e só que o fez substituindo o nosso projeto por um outro, que foi o projeto que foi aprovado na Câmara. Ao mesmo tempo que, e olha como as coisas são, né? Ao mesmo tempo em que passava o projeto do deputado Pedro Paulo, né, que foi nomeado pelo Rodrigo Maia na Câmara, nós entramos em contato e fomos procurados pelo senador Rodrigo Pacheco, então um jovem senador, que se interessou em dizer, não, eu queria retomar a ideia inicial de vocês. E apresentou esse projeto no Senado. E ele ganhou esse número, né? 5516 de 2019. Até que no primeiro semestre desse ano, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, nomeou um relator, o senador Portinho, e o projeto foi aprovado no Senado. Nós ainda temos um caminho longo pela frente, o projeto volta para a Câmara para ser deliberado lá, e saindo da Câmara vai a sanção do presidente da República. Mas eu estou como aquele nadador, professor, que já nadou muito, muito, muito. Ainda ele sabe que falta muito para nadar, mas ele já está vendo a praia. Ele está vendo a praia do outro lado. Eu estou vendo a praia. Se eu parar de nadar, a gente afoga e não chega na praia. Mas eu já estou com contato visual com a praia. A praia é a esperança de um futebol brasileiro melhor, mais desenvolvido e com mais capacidade de atrair receita. Hoje parece assim que há mais maturidade, né, dos próprios dirigentes em relação a analisar até a conveniência, né, e a necessidade desse caminho, né, Mansur? Professor, então, o mais bonito desse processo que a gente iniciou, quando eu digo a gente, eu falo de mim, do Rodrigo Monteiro de Castro, que é a figura essencial que nós escrevemos juntos a redação, e com ele, eu acredito muito nesse momento da minha vida na beleza do caminho, né, professor? Não só na beleza da chegada, mas na beleza do caminho. Então, voltando à metáfora da natação, esse caminho a gente nadou, a gente encontrou ilhas, conheceu pessoas, então a gente falou com muita gente, sabe, Rafael? Nós falamos com muita gente sobre o projeto da SAF. Algumas vezes na própria Universidade do Futebol, mas nós também falamos com jornalistas formadores de opinião, nós falamos com representantes de clube, nós falamos com representantes do mercado financeiro. Eu acho que o mais interessante foi ouvir dessas pessoas o ponto de vista delas diante daquilo que a gente apresentava. Por que eu estou dizendo isso para responder a pergunta do professor?
porque eu acho que esse foi um trabalho de formar opinião, de destruir mitos, muitos mitos que existiam, né, em torno do Clube Empresa. Tem até um livro com esse título, O Mito do Clube Empresa, que redobra alguns outros mitos, mas a gente sente sim que tem um ambiente mais favorável, né, professor? Eu acho que, para não ser repetitivo, nada como ser atual, né? Então, nós estamos falando hoje, no dia 1º de julho, nós estamos gravando, e hoje o Campeonato Brasileiro é liderado por uma sociedade anônima, o Red Bull Bragantino, um projeto muito bem consolidado pelo escritório do André Sica, e que está em primeiro no Campeonato Brasileiro, e que contrata jogadores importantes dos clubes tradicionalmente grandes, né? Tem lá no Red Bull Bragantino o Elinho, que foi formado na base do São Paulo. A maior contratação do futebol brasileiro nos últimos tempos foi o Praxedes, do Inter. Estou falando de 40 milhões. 40 milhões. 2 clubes onde o professor Medina fez um trabalho marcante e brilhante. E esse é o time que está ali ponteando o campeonato. Isso vai quebrando algumas resistências, mostrando que é possível pensar na hipótese de os dirigentes não exercerem o poder político na magnitude que exercem hoje, mas estarem assim participando de entidades muito mais fortes, muito mais capazes de realizar bons espetáculos. Mansur, queria abordar um ponto com você. Há umas 2, 3 semanas atrás, eu dei uma aula para alguns executivos do futebol e, ao defender veementemente o seu projeto de lei, que eu admiro muito e parabenizo desde já, para minha surpresa, eu fui um pouco bombardeado. E a maioria desses executivos eram pessoas jovens, né, que eu achei que estavam com a cabeça mais aberta para isso. Mas a todo momento eu ouvi questões como assim, não, o clube não precisa ser uma empresa privada, uma SA para ser bem sucedida, o modelo associativo pode ser muito bem sucedido, olha o Flamengo, olha isso, olha aquilo, olha o que fizeram com o Figueirense. E eu discuti um pouco isso, né? E eu acho que um dos grandes pontos do seu projeto é que o clube obtenha novas formas de receita, né? E aí eles falam, não, mas a gente não precisa de sheiks árabes. Só que a lei não fala em sheik árabe. Nós não precisamos de sheiks árabes, não precisamos do dinheiro do petróleo. Eu queria conhecer esses jovens executivos com quem você conversou, porque eles estão proferindo mitos e imagens muito velhas. Talvez eu queria que você explicasse um pouco melhor. Eu queria que você... Falando de sheik árabe ou ninguém aqui dizendo, em nenhum momento foi dito que uma associação não pode ser bem administrada. Vamos ver o Flamengo, sim. Excelente exemplo. Tecnicamente, com uma performance incrível, fruto de 5 anos de uma reformulação na forma de gerir, porque um clube com a torcida que o Flamengo tinha não podia nunca ter estado no estado que esteve, né? Mas, recentemente, o Flamengo, que tem 40 milhões de torcedores, ele tinha um lateral direito muito importante, não só para a forma como o time jogava, e eu vou falar disso, sempre pedindo muita licença ao professor Medina, que é o nosso mestre, mas também ao que se relata para o vestiário, para o relacionamento entre os atletas. Pois bem, esse jogador saiu do Flamengo para jogar na Grécia. A Grécia é uma economia que pede socorro à Europa há anos e anos, vive uma situação financeira dificílima. Ok, mas ele foi jogar na Grécia. A torcida do Flamengo é maior que a população da Grécia inteira. Imagina comparado com o time que ele foi jogar. Mas, tirante de tudo isso, a Grécia tem aquela Eurocopa, né? E nós somos 5 vezes campeões mundiais. Então, o Flamengo, espetacular no contexto brasileiro, ainda tem uma receita que se equivale à do Portsmouth, da Inglaterra. E a comparação entre o que é o Flamengo e o que é o Portsmouth, ela torna o texto ridículo, ou seja... E só mais um ponto, Manso, desculpa te interromper, o Flamengo ano passado estava falando em abertura de capital, em IPO, né? Exatamente. Então, como que ele ia fazer uma abertura de capital sem virar uma SA? Até escrevi por migalha sobre isso, que o Flamengo, pela natureza, pela competência dos seus dirigentes e por onde eles vieram, obviamente é um clube que observa cuidadosamente a hipótese de deixar de ser associação. Mas aí existe uma história que se conta de que o Flamengo teria ido buscar dinheiro
no mercado financeiro, um banco de médio porte, e disse a ele, olha, eu vou te emprestar 17,5 do CDI. Nossa, mas isso é muito caro, esse dinheiro. Você está cobrando juros muito altos. Você não sabe que nós somos muito bem administrados, temos responsabilidade fiscal, fizemos superávites esses anos todos, e não é mais o Flamengo que devia, e etc. A dívida ainda existe, mas está equalizada. Ele falou, eu sei de tudo isso, mas eu sei que daqui 2 anos você tem eleição. E eu não sei quem vai entrar no seu lugar. Então, eu lamento muito. Eu tenho conversado com outros empresários jovens e até mais velhos do que a gente, mas que têm a cabeça muito mais jovem do que esses com que você conversou. Que bom. Vamos aproveitar que nós estamos falando de assunto polêmico e alguns mitos. Eu queria que você falasse um pouco do caso Figueirense, né? Porque todos que são contra o Clube Empresa citam o caso Figueirense. Mas o projeto de lei também ele traz uma transparência muito grande na abertura dos acionistas, dos grupos controladores. Fala um pouco do que o projeto de lei prevê sobre isso, Massur. Olha, essa comparação com o Figueirense é importante, precisa ser feita, porque o fato aconteceu, né? É claro que vai se citar o Figueirense para não citar o Bragantino, mas o fato objetivo é que o Figueirense não tem absolutamente nada a ver com o que a gente idealiza. Porque o Figueirense, a rigor, ele lembra muito mais aquelas parcerias que eram feitas nos anos 90, professor. Entre Flamengo e ISL, aqueles modelos de cogestão. Por quê? Porque o Figueirense Clube Associação, ele firmou um contrato com uma empresa, a qual era representada por pessoas que não foram verificadas antes de se firmar esse contrato. E essas pessoas não constituíram uma empresa, uma sociedade anônima, conforme a própria lei da SAF prevê. A lei da SAF prevê a possibilidade de você transformar, como o Bragantino se transformou, porque a Red Bull comprou todos os títulos de associados do Bragantino, para constituir o Bragantino S.A., ou o modelo do Botafogo de Ribeirão Preto, que encontrou um investidor. Então, o Botafogo de Ribeirão Preto aportou os seus ativos mais relevantes para a prática do futebol, ou seja, as vagas, quer dizer, era um time que estava na Série C do Brasileiro e Série A do Paulista já há 10 anos, os contratos dos atletas, aquele intangível que é a marca, o nome, os símbolos, tudo aquilo que liga o clube à emoção do torcedor, e constituíram uma sociedade anônima, na qual o investidor entrou, aportou dinheiro. É interessante que no primeiro ano o Bragantino subiu da Série C para a Série B, se manteve na primeira divisão do Paulista, e houve um aporte de capital naquele ano que equalizou as dívidas, porque eu conversava com advogados do Botafogo, eles diziam, aqui é um inferno para se trabalhar. Todo dia que o time joga, quando acaba o jogo, vem um oficial de justiça e penhora a renda. É impossível programar qualquer coisa. Então, se equalizou essa questão das dívidas, reformou metade do estádio, a empresa tem interesse em explorar comercialmente por alguns anos o entorno ali do estádio Santa Cruz, que fica numa área nobre de uma cidade riquíssima, que é Ribeirão Preto. E nenhum desses dois modelos foi usado pelo Figueirense. O Figueirense fez um contrato de parceria, por assim dizer, que sim, constituiu uma sociedade, como o Hicks Mills e a ISL chegaram a constituir também, mas a rigor não mudou a estrutura do futebol. Só inseriu ali pessoas, e ali nós aprendemos com o caso do Figueirense para a lei da SAF, é preciso que se diga, quando nós exigimos que qualquer fundo, professor, que tenha uma participação maior do que determinado percentual na SAF, precisa identificar os seus donos. Não vai ter o árabe, aquela figura, o chinês, o russo, aquela figura escondida, não. As pessoas vão ser identificadas, nós vamos saber exatamente com quem está sendo feita, quem é o fundo que comprou participação na SAF, vai se poder investigar a vida pregressa, os negócios feitos antecedentemente por essas empresas, por essas pessoas, num regime de máxima transparência. O que a gente viu em algumas parcerias dos anos 90, que foi replicado nesse projeto desastroso do Figueirense, desastroso, que parece que foi feito só para convencer as pessoas por um exemplo, até como se diz, a exceção que confirma a regra, né? De como não deve ser feito, de como nós não queremos
que sejam estruturados nossos clubes no futuro, se usou isso de uma forma muito mais parecida com os anos 90 do que o que se propõe agora na SAF, para gerar um exemplo negativo que acabou sendo, e eu espero muito que o Figueirense se recupere dessa situação. Já pediu a recuperação judicial, que é mais uma alternativa que está no nosso projeto da SAF, e que justiça seja feita foi inserida primariamente no projeto do Pedro Paulo, do deputado Pedro Paulo, pela equipe que o assessorou, e que o Bragantino possa retomar e se recuperar dessa aventura, que não tem nada a ver com o que a gente propõe para os clubes de futebol do Brasil. Mansur, se você tivesse diante assim, de um grupo de dirigentes tradicionais, porém bem intencionados, vamos colocar isso como hipótese, que recomendações, assim, que argumentos você utilizaria para convencê-los a transformar o modelo do clube? O que eu falaria para eles, professor? Eu chegaria para eles e diria assim: o que compõe sua receita hoje? Ele me diria, tratando-se de um clube que está nas primeiras divisões, tá? Minha maior receita hoje são os direitos de TV. É o que a TV me paga. Eu diria, ótimo. A TV te paga um valor porque ela transmite o seu jogo e no comercial, no intervalo, antes do jogo, um pouquinho depois, ela vende para a indústria, para o mercado, espaços comerciais na transmissão. Esses espaços comerciais, o valor deles corresponde ao que dá de audiência, o seu jogo. Uhum. A gente sabe que na última negociação de TV, essa conta ficou um pouco desequilibrada. Por ter concorrência, a TV pagou mais do que ela consegue proporcionalmente arrecadar com a venda dos espaços publicitários. Então, tudo indica, e até porque a audiência do futebol não está aumentando, e eu vou querer falar um pouco disso mais tarde, a audiência do futebol não está aumentando, tudo indica que você não vai ter um aumento substancial na proposta de TV no seu próximo contrato. Ele deverá concordar comigo. Qual é a sua outra grande receita? A minha outra grande receita é o patrocínio na camisa. Ótimo. Hoje em dia nós temos empresas que calculam esse valor, não é mais empírico, e a gente sabe que, contando quantas vezes aparece na televisão o patrocínio, mais as exposições nos jornais, nos sites, isso tem um valor que varia entre 8 e 20 milhões de reais. O mercado já está pagando isso, nós estamos vindo de uma pandemia, não há nenhuma tendência de que o mercado vá pagar mais por patrocínio de camisa do que paga hoje. Ótimo. Qual é a sua próxima receita? É bilheteria. Bilheteria, você tem alguns estádios novos que estão realmente melhorando a receita de bilheteria, mas também tem a ver com a capacidade de consumo do brasileiro. Nós estamos vindo de uma recessão acompanhada de uma pandemia, não tem nada que indique que o brasileiro vai ter mais dinheiro sobrando para pagar mais caro o ingresso. Com essas 3 fontes de receita, sua receita fecha no final do ano? Provavelmente ele vai dizer, não, Mansur, falta um dinheiro. E como que você fecha o ano? Eu faço venda de atletas. Aí que eu queria chegar. Que atleta que o senhor vende, presidente? Eu diria a ele. Aqui no ano passado, nós vendemos um jogador de 18 anos para o Barcelona. Mas e aquele seu grande jogador de 26 anos, o craque do seu time? O mercado europeu não contrata mais jogador de 26 anos. E aí eu vou dizer a ele, é verdade. Eu assisti o Jornal Nacional, professor Medina, em 1982, eu era uma criança, e eu fiquei muito assustado, porque saiu que o meio de campo da seleção brasileira tinha ido para a Itália. Falcão já estava lá, Cerezo, Zico e Sócrates. Foram assim, mais ou menos, perto um do outro. Foi. E o Jornal Nacional deu isso, nosso meio de campo foi para a Itália. Eu fui olhar a idade deles, eles tinham 27, 28, o Falcão já estava perto dos 30 anos na Itália. Hoje não. Hoje, quem que o futebol europeu quer contratar? O Renier, o Vinícius Júnior, jogadores para terminar a formação lá na Europa, professor. Perfeito. Então, eles vão tirar o seu jogador com 17, com 18 anos. Você vai fechar a conta. Mas, no final do dia, a qualidade do seu time, é claro que vai cair. Porque, como disse uma pessoa até do Ministério da Economia, falou para mim, o que a gente faz com o futebol, a gente vende o torrão de café e depois a gente recompra o Nespresso usado. Ele volta para jogar aqui com 35, com 36. Cai a qualidade do espetáculo. Então, presidente, quando você sai na rua, você vai ver a criança com a camisa do Milan, com a camisa do Bayern de Munique, do Manchester City, e não vai ver mais com os nossos times. Sabe o que acontece? É um círculo vicioso. Essa criança perdeu o interesse no nosso futebol.
ou prefere o futebol da Europa, que passa na TV. Ele não vai no estádio, sua bilheteria continua caindo. Ele não assiste na TV, a verba da TV continua caindo. Você está limitado e você não vai conseguir sair desse espiral. Eu estou te apresentando uma alternativa, porque no momento em que você se constituir como SA, você pode fazer o que o Bayern de Munique fez. O Bayern de Munique constituiu uma SA, professor, e vendeu. Não vendeu o controle, 25% do controle para Adidas, para Audi e para Allianz. Sabe quanto que eles pagaram ao Bayern de Munique para poder fazer parte do conselho? 300 milhões de euros. Então, é possível que, se organizando como sociedade anônima, você tenha um investidor que queira pagar não 300 milhões de euros, mas alguns milhões de reais para ter 15%, que acredita no seu produto. E, além do mais, você vai ganhar toda a experiência profissional dessa empresa dentro do seu conselho de administração. E quando você chegar no banco, ele te emprestava 17 do CDI, ele vai falar, agora você tem as responsabilidades de uma sociedade anônima. Eu posso te emprestar 12 do seu CDI. Seu dinheiro vai ficar mais barato. Então, era isso que eu falaria a um dirigente. Eu estou criando uma alternativa partindo da premissa de que a capacidade das associações de receber recursos bateu no teto. Não é só culpa do seu despreparo ou incompetência. É culpa da forma como a associação é constituída. A associação ela é regida por processos políticos e ela é constituída para não ter atividade econômica. Agora, se você divide o seu capital em ações, você pode vender essas ações. Depois você pode abrir capital e vender as ações na Bolsa de Valores. Mas se nada disso for importante para você, você ainda pode conseguir dinheiro do mercado financeiro com juros melhores, porque o mercado financeiro não empresta para a associação com bons juros, exatamente porque a cada 2 anos você tem uma eleição, você tem o conselheiro que é contra, você tem pedido de impeachment, você tem o presidente que ganha e briga com o vice. Esse labirinto político em que os nossos clubes se meteram é fonte de desconfiança, de insegurança para qualquer investidor. E como associação, você não vai conseguir dinheiro novo. Eu estou te oferecendo uma hipótese de conseguir dinheiro novo para o seu clube. Era basicamente isso que eu iria dizer a um dirigente com quem eu me encontrasse. Muito bom. Se eu fosse um deles, me convenceria. Obrigado. Se fosse o senhor um deles, professor, o clube estaria muito melhor do que está. Bom. Rafael? Ô, Mansur, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, da aprovação do projeto de lei no Senado, está ocorrendo também um movimento aí nos clubes, né, nos 40 clubes da Série A e B, da uma possível criação de uma liga. Né? Essa semana também houve um movimento lá de se voltar naquela questão da lei de transmissão, a lei do mandante lá. Você vê esse momento aí do futebol brasileiro aí como um divisor de águas? Você acredita nisso? Você confia que nós podemos estar no momento aí de viver uma nova realidade no futebol? O professor Medina viveu essa história junto comigo, que nós temos um grande amigo em comum, Fernando Miranda, que capitaneou o movimento de liga lá no ano 2000. Uma grande figura do futebol, uma grande figura, e um grande amigo. E então, eu não tenho o direito de acreditar que dessa vez eles vão fazer a liga. Porque toda a história mostra que eles aproveitam o momento de fragilidade da CBF, mas logo a CBF se reconstrói, se reconstitui forte, como sempre foi, e continua tendo interesse em organizar as competições, e aí as pressões são muito fortes e os clubes geralmente recuam. Mas eu não me dou o direito de acreditar de novo, né, professor? Mas me dou o direito de torcer. Me dou o direito de torcer. Torcer daquele jeito desconfiado, de quem já viveu isso. Porque a grande maioria dos presidentes que estão lá, dos diretores, talvez não fossem ligados ao futebol no ano 2000, da forma como a gente... Eu, jovem, tinha 2 anos de formado, recebi a confiança do Fernando Miranda em estar ao lado dele na organização da Liga Sul Minas. Então, eu vi as reuniões, eu vi o tipo de pressão que os clubes recebem. E eu vi que muitas vezes essas pressões são irresistíveis, eles não conseguem superar. Torço para que isso não aconteça, torço. Vi lá, eu sou advogado há 11 anos da Liga Nacional de Basquete.
Me arrisco a dizer que eles poderiam sim, apesar de serem modalidades completamente distintas, tem muita coisa que se faz na Liga Nacional de Basquete que poderia ser muito bem aproveitada numa Liga Nacional de Futebol. A forma como os clubes da Liga Nacional de Basquete se entenderam como donos do negócio. E que, às vezes, eu já presenciei isso várias vezes, eu ouvi clubes falando, o meu clube não tem interesse nenhum em aprovar essa deliberação, mas eu sei que é bom para a modalidade, é bom para a liga, então eu vou votar sim. Eu vi isso acontecer. Se essa mentalidade tiver realmente inserida na cabeça dos dirigentes, isso vai acontecer. Eu vi recentemente que houve a apresentação de 2 projetos, e um dos projetos pretende que a Liga Nacional de Futebol seja uma SA. É isso que eu ia falar, justamente. Excelente. Mas aí parece que a reportagem do nosso Rodrigo Capello, que escreveu até o futebol como ele é, e eu já encomendei, estou muito ansioso para ler, mas enfim, ele menciona, mas aí um dirigente perguntou, eu preciso me tornar um SA? Ele falou, não, é verdade. Por lei, ele não precisa. Mas você imagina um grupo de 20, 40 associações sendo sócias de uma SA que vai ser a Liga? É água e óleo. Então, é claro que uma coisa vai levar a outra. Da mesma forma como em muitos momentos a gente teve que dizer, olha, nós estamos mexendo no núcleo primeiro da situação, que são os clubes. Eles devem considerar a hipótese de mudar sua forma societária. Por tudo aquilo que eu expliquei na pergunta do professor Medina. Uhum. Havendo a mudança, a outra mudança é natural, é consequência da primeira. Havendo a mudança, a outra mudança é consequência da primeira. Então, é o que eu te digo. Eu torço, eu sei que tem gente muito competente ali, muito bem intencionada no grupo dos profissionais que estão assessorando, mas o que eu já vivi me obriga a ser cético, porque se a gente não aprende com as nossas vivências, com as nossas experiências, nós estamos fazendo uma grande desfeita para o destino, né? Nós temos que aprender com o que a gente já viveu. E o que eu aprendi com o que eu vivi me mostrou que, passada a turbulência na CBF, a CBF se reorganiza e muitos dos clubes roem a corda. Espero que não aconteça dessa vez, mas sou obrigado, né, professor, empiricamente a repetir os processos que eu vivenciei. Tá certo. Vai lá, Medina. Mansur, estamos chegando aqui ao final. Gostaria de fazer uma última pergunta para você. Em 2019, a Universidade de Futebol teve imersa numa consultoria no Clube Atlético Paranaense, né? E tivemos várias conversas com o Petralha, né? E ele sempre insistia na necessidade do clube se preparar. Ele até fazia uma imagem assim do clube como uma noiva, que a gente tinha que deixar a noiva bonita para poder fazer essa transição para o clube empresa, propriamente dito. Você considera isso que seria uma regra geral, um dever de casa de todos os clubes que têm esse interesse de fazer essa preparação do clube para que ele esteja o mais saudável possível? Isso beneficiaria esse movimento de transição ou não? Sem dúvida. Esse trabalho é essencial. Reconheço, nunca estive lá, como o senhor teve, mas o mercado confirma que o Atlético Paranaense fez esse trabalho. Então, é um clube que está assim à frente para ser o pioneiro. Sei da preocupação do presidente Petralha com a questão tributária, quer dizer, quanto eu pago de imposto hoje como associação, quanto eu vou pagar de imposto se eu constituir a sociedade anônima, e é uma preocupação absolutamente legítima, mas que está contemplada no projeto, quer dizer, o regime tributário, a gente pode falar com mais calma em outra oportunidade, ele ficou bastante favorável para os clubes que quiserem constituir as SAFs, e o Atlético fez esse trabalho. Todo mundo que passa pelo Atlético, eu tenho amigos que passaram por lá, que trabalharam lá, reconhecem que há um clube no Brasil que está muito preparado, que tem uma noiva bonita, e é o Atlético Paranaense. Então, como existe isso é reconhecido, eu faço votos de que isso dê o resultado que eu acredito que vai dar, que o Atlético, assim que houver, então, a edição da lei, entenda que o regime tributário é favorável, eles vão ter que fazer uma análise comparativa dos números que eles têm lá, eu não tenho como fazer isso, e faça essa mudança, porque
a impressão que eu tenho é que se o Atlético Paranaense for um paradigma, ele vai ser um bom modelo. As pessoas vão olhar e vão falar, isso pode dar certo, porque é um clube que está muito preparado sob o comando do próprio presidente Petralha e das pessoas do Atlético Paranaense que estão no clube já há tanto tempo. Uhum. Maravilha, Mansur. Agradecer você aí a gentileza, né, de nos conceder essa entrevista. A gente adorou, né? Esperamos que você também tenha gostado aí de colocar essas ideias que você defende há anos, né? E agora no momento que talvez a gente possa ter mais esperança de mudanças, não só em relação a esse aspecto que a gente tratou aqui, mas sim muitos outros também que a gente sabe que há necessidade de intervenção, de investimento, né, de mudanças, e acho que é por isso que a gente, né, tem essa paixão aí pelo futebol. Por ter essa paixão pelo futebol, a gente tem que ter também um certo grau de esperança, né, que acho que é o que nós temos, né? Muito obrigado, Mansur. Obrigado, professor. Obrigado, Rafael. Realmente passou muito rápido, porque foi muito agradável, foi um papo muito bom, e espero estar com vocês mais vezes, sempre que vocês precisarem, eu vou estar à disposição, e assisto e vou continuar assistindo os outros episódios, porque são sempre muito interessantes. Uma boa tarde, fiquem bem, fiquem com saúde, se cuidem, e vamos em frente, vamos lutar pela melhoria do futebol brasileiro. Muito obrigado aí, Mansur. Foi um prazer e parabéns aí pelo projeto, cara. Sou um admirador seu. É recíproco. Somos. Obrigado. Somos. E em relação ao professor, eu não preciso nem dizer, porque o professor faz um trabalho no futebol que eu admiro desde muito antes de conhecê-lo pessoalmente. Então, desde criancinha, né, Mansur? Professor. Eu tenho que dizer que sim, desde criancinha. Mas o senhor está muito melhor que eu. Imagino. Um abração, Mansur. Um abraço. Tá. Tchau.